Acompanha a notícia de Angola e do mundo de minuto a minuto na Camuambe TV. O Presidente da República dirigiu-se à nação com foco nas preocupações que mais engajam o Executivo, dentre elas a redução dos preços dos produtos, com destaque para os da cesta básica. João Lourenço adiantou que o próximo Orçamento Geral do Estado a dar entrada na Assembleia Nacional traz como proposta a redução do Imposto sobre Valor Acrescentado, o IVA, que atualmente ronda os 14%. Com vista a minimizar os efeitos do aumento destes preços na vida das populações, o Executivo tomou medidas de execução imediata com vistas a estabilizar e reduzir os preços dos produtos de amplo consumo popular. Dentre essas medidas, destacamos a mais recente, de agosto do corrente ano, a isenção dos direitos aduaneiros para alguns produtos. Mesmo representando a perda de receitas fiscais, o Executivo prepara-se para levar ao Parlamento, por ocasião da apresentação do Orçamento Geral do Estado e nele inserido, a proposta de redução significativa do valor a pagar pelo IVA sobre um conjunto de bens de consumo, o que vai baixar necessariamente os preços finais dos mesmos e aliviar o atual custo de vida. Vamos acompanhar com muita atenção a implementação destas medidas e levar a cabo as ações que se impuserem no sentido do constante aperfeiçoamento das mesmas, sempre no sentido de proteger as populações mais vulneráveis. As reformas políticas e econômicas que o país tem estado a desenvolver nos últimos anos foram cruciais para que pudéssemos enfrentar de modo positivo os choques causados pela pandemia da Covid-19, numa altura em que o Executivo tinha importantes compromissos para concretizar, sobretudo no que respeita à retoma do crescimento econômico, ao aumento dos níveis do emprego, ao aumento dos rendimentos dos angolanos e à diminuição da fome e da pobreza no nosso país. O chefe de Estado disse ainda que as reservas internacionais líquidas situam-se em 9,9 mil milhões de dólares americanos, representando um crescimento de cerca de 14,7% em relação ao final de 2020. De acordo com dados preliminares, em agosto deste ano, as reservas internacionais líquidas situaram-se em 9,9 mil milhões de dólares americanos, representando um crescimento de cerca de 14,7% em relação ao final de 2020. A solvabilidade externa do país continua assim assegurada, com o nível das reservas internacionais a permitir uma cobertura em torno dos 12 meses de importação de bens e de serviços. Como resultado da política macroeconómica em curso no país, a taxa de câmbio da moeda nacional foi flexibilizada, sendo que o Kwanza se mantém estável desde finais do ano passado. Desde novembro de 2020, que a nossa moeda nacional se tem mantido estável em relação às principais moedas internacionais. Nos últimos meses, temos assistido a uma apreciação do Kwanza como reflexo da melhoria das nossas contas externas, em particular da conta corrente da balança de pagamentos. A diferença entre a taxa de câmbio oficial e a prevalecente no mercado paralelo está agora em menos de 10%. Trata-se de um avanço de elevada relevância no funcionamento do mercado cambial e que tem reflexos muito importantes no funcionamento do resto da economia. Este ajustamento do mercado cambial é um elemento muito importante para a competitividade da nossa economia e para o aumento da produção nacional. O Presidente da República referiu-se também à nota positiva sobre a gestão da dívida pública por parte de agências de notação financeira. Vamos continuar a envidar todos os esforços para que a dívida do nosso país se mantenha numa trajetória sustentável, assegurando a continuidade de uma política orçamental prudente,
de modo a diminuir as necessidades de endividamento do Tesouro Nacional, e vamos prosseguir as medidas de política económica no sentido de sair da situação de recessão económica e entrar para um cenário de retoma do crescimento económico. A boa gestão da dívida pública, combinada com as demais reformas em curso no nosso país, tem chamado a atenção da comunidade internacional, com destaque para as agências internacionais de rating, em particular a Moody's, que reviu em alta a anotação de risco da dívida soberana de Angola, o que vem conferir maior credibilidade à economia nacional e abrir boas perspectivas para a atração de investimento direto estrangeiro no nosso país. No mesmo sentido, devem ser vistas as sistemáticas avaliações positivas do Fundo Monetário Internacional no que respeita à implementação do programa de financiamento ampliado que estamos a desenvolver com esta instituição desde dezembro de 2018 e que terá o seu término em dezembro do corrente ano. A diversificação da economia como meio de combate à pobreza, sendo que mais empregos são gerados, bem como a melhoria do ambiente de negócios, foram outros aspectos destacados pelo Presidente da República no seu discurso sobre o Estado da Nação. No quadro das iniciativas de melhoria do ambiente de negócios, assistimos à entrada em vigor da Lei sobre o Regime Jurídico de Recuperação de Empresas e Insolvência e à aprovação da Lei sobre o Regime Jurídico das Garantias Mobiliárias. Entrou em funcionamento a Sala de Comércio, Propriedade Intelectual e Industrial, jurisdição que de forma especializada vai dirimir litígios que podem emergir da atividade empresarial ou relacionados com a propriedade intelectual e industrial. A facilitação do acesso ao crédito para os empresários nacionais junto do sistema bancário continua a ser uma preocupação do Governo. Por este motivo, o Prodesi dispõe de um conjunto de iniciativas para promover o aumento do crédito bancário para os empresários. Com base nestas iniciativas, foram aprovados 840 projetos, representando um montante de 735 mil milhões de kwanzas de crédito aprovado, que terão certamente um impacto significativo no aumento da produção nacional e na criação de empregos no país. João Lourenço não deixou de citar o impacto da Covid-19 sobre o preço do petróleo, que levou à revisão das contas públicas, tendo o OGE sofrido uma alteração de 15,97 bilhões de kwanzas para 13,45 bilhões, uma redução de cerca de 15%. O presidente sublinhou que, nesta altura, as contas fiscais registraram um déficit de cerca de 1%, inferior aos 4% do PIB que o OGE de 2020 revisto previa. Esta foi a atualidade de hoje no programa Notícia Minuto a Minuto na Kamwambi TV.